O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite. Estamos hoje aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Hoje, dia 15 de julho de 2009. E temos a honra aqui de receber em nossos estúdios o Dr. José Carlos Blatt, ilustre promotor de justiça criminal da capital e ex-integrante do GAECO, o Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado. Boa noite, Dr. Blatt. Boa noite, é um prazer estar aqui contigo, Dr. Luiz, e a vocês que estão aqui nos assistindo aí pela internet, né, pela televisão. É um prazer estar aqui para a gente poder discutir alguns temas interessantes aí a respeito do Ministério Público, né? O tema de hoje, do Jurídico News, é Ministério Público Estadual. E a respeito do tema, o radar jurídico captou as seguintes imagens. Produção... A sociedade é formada por muitos segmentos. Cada segmento tem interesses próprios, que não podem ser maiores do que o interesse de todos. Agora você vai conhecer um pouco mais da instituição que defende os interesses da sociedade, o Ministério Público. O Ministério Público faz parte do sistema de justiça, mas não pertence ao Poder Judiciário. Também não pertence ao Legislativo nem ao Executivo. Assim, ele pode fiscalizar o cumprimento das leis de forma independente. Nenhuma autoridade pode interferir nas ações de um promotor e de um procurador de justiça. O compromisso do Ministério Público é com a sociedade e não com os governos. O chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça, um promotor ou um procurador de justiça eleito pelos próprios colegas e nomeado pelo governador do estado. Ele administra o Ministério Público e é o responsável pelas ações contra autoridades que têm direito ao chamado foro privilegiado. O promotor de justiça trabalha nos processos que correm nos fóruns, ou seja, na justiça de primeiro grau. O procurador de justiça atua nos processos que tramitam no Tribunal de Justiça, ou no segundo grau. Também são os procuradores de justiça que recorrem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A atuação do Ministério Público é pautada na Constituição e nas leis. Os excessos ou desvios são controlados pela Corregedoria Geral e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. As punições vão desde advertências até a perda do cargo. O cidadão também pode... Dr. Blatt, o Ministério Público do Estado de São Paulo, do qual o doutor é integrante, atua na parte criminal, basicamente fazendo o quê? Pode explicar para os nossos internautas o que faz o promotor de justiça criminal? Bom, é importante que se diga, né, que por força da Constituição Federal de 88, no que dispõe o artigo 129, inciso 1º, que dispõe que compete privativamente ao Ministério Público propor ação penal pública nos termos da lei.
Então, o promotor criminal, ele funciona, né, como o acusador, ou seja, aquele que vai propor a ação penal em juízo nos crimes que são de ação penal pública. E é óbvio que também ele funciona, né, fiscalizando os trabalhos da Polícia Judiciária na primeira fase, ou seja, quando está em curso o inquérito policial, e também, muito embora seja um tema polêmico, né, doutor Luiz, nós também podemos, pelo menos no meu entendimento, realizar algumas espécies de investigação criminal através de procedimentos administrativos criminais que podem resultar numa ação penal. Agora, mesmo o promotor sendo titular da ação penal, o promotor não é obrigado a pedir a condenação de quem quer que seja, até porque existe aqui uma mescla, né? Ou seja, além de ser parte, ao mesmo tempo de ser parte, o promotor também é fiscal da lei. Então, se ele verificar que a ação penal que foi proposta, produzida a prova sob o crivo do contraditório, da ampla defesa, e não existirem provas suficientes a ensejar a condenação de quem quer que seja, o promotor tem o dever de ofício, inclusive, de vir a pedir a absolvição daquele que foi por ele processado criminalmente. E mais, o promotor criminal atua não só nessa área, como também depois de uma sentença penal condenatória, já no processo de execução criminal, ou seja, para a verificação do cumprimento da pena privativa de liberdade que foi imposta àquele que praticou a infração penal, cabe ao Ministério Público fiscalizar, verificar se esse cidadão que foi condenado está cumprindo a pena e se seus direitos não estão sendo violados. Doutor Blatt, a respeito dessa questão da denúncia que o Ministério Público faz iniciando uma ação penal, que o doutor disse que, às vezes, o promotor pode pedir a absolvição se, no curso do processo, perceber que há a inocência do réu. Há casos em que é oferecida uma denúncia contra um cidadão e que depois se prova, durante a instrução processual, que esse cidadão é inocente daquela imputação que lhe é feita? Por que isso acontece? Sem dúvida, até porque quando acontece uma infração penal, para a gente explicar aos internautas, muitas vezes as pessoas não são experts na área penal, né, doutor Luiz? Quando ocorre uma infração penal, regra geral, essas infrações penais são apuradas através do inquérito policial. O delegado de polícia, exercendo a autoridade de polícia judiciária, instaura o inquérito policial, verifica indícios de autoria e materialidade delitiva, né, ou seja, se aquele crime ocorreu, né, se aquela pessoa efetivamente pode ter sido o autor da infração. E nessa primeira fase, como não há o contraditório, ou seja, o advogado da pessoa que foi investigada não pode fazer prova nesta fase, isso é encaminhado ao Ministério Público, que pode tomar 3 posições. Né? A primeira seria pedir o arquivamento desse inquérito se não houver provas, pedir novas diligências, oferecer a denúncia. Muito bem, instalado o devido processo legal, todas aquelas provas que foram produzidas no inquérito policial vão ter que ser repetidas novamente em juízo. E muitas vezes, né, doutor Luiz, o que acontece? A vítima não reconhece, a testemunha não comparece em juízo, ou seja, aquilo que foi produzido nessa primeira fase do inquérito não se comprova durante o devido processo legal. E às vezes o que eu falo, porque eu já fui monitor de colegas, promotores que ingressam na carreira, muitas vezes a denúncia é um voo às cegas, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu no calor da causa, ou seja, no momento em que a infração estava sendo apurada dentro da delegacia de polícia, através do inquérito policial. Então, muitas vezes acontece do promotor de justiça, ao final, requerer, pleitear, em teses muitas vezes concordantes com a defesa, de pedir a absolvição de quem quer que seja. Isso também é bastante comum ao promotor de justiça criminal quando ele atua no júri, não é? No tribunal do júri, procedendo à acusação e verifica ao longo do processo e após o sumário de culpa, enfim, com o trânsito em julgado da pronúncia, verifica que a prova é insuficiente a pleitear uma condenação de quem quer que seja. Doutor Blatt, alguns internautas não são especialistas em direito e o doutor poderia explicar o que significa ser titular da ação penal pública e existe outra ação penal que não seja pública e quem seria o titular dessa ação? Sem dúvida. Nós temos no nosso patrimônio jurídico o direito de ação, né? Ou seja, é algo que pertence a todo e qualquer cidadão. Só que quando envolve o direito de ação, visando o direito de buscar a punição de quem quer que seja, o nosso sistema estabeleceu que, regra geral,
as ações penais são públicas, ou seja, serão exercidas através de um órgão que é o Ministério Público, né? Mas, excepcionalmente, a ação também pode ser uma ação penal privada. Por exemplo, você que mora num prédio e, de repente, lá com o seu síndico, teve uma discussão e houve lá uma ofensa à honra, né? Esse tipo de crime poderá gerar uma ação penal, mas é uma ação penal privada. Ou, por exemplo, uma outra situação, o cidadão que é dono de uma empresa e tem a sua marca contrafeita, né, pirateada, né, por assim dizer, ele pode, obviamente, pedir que se tomem providências com relação àquele que pirateou a sua marca através da ação penal privada, né, através de um advogado, né, e não através do Ministério Público. Então, quando se trata, regra geral, de direitos que nós consideramos bens jurídicos tutelados indisponíveis, a ação penal é uma ação penal pública. Quando os direitos estão mais atrelados a questões inerentes a bens individuais do cidadão, como a honra, a propriedade industrial e tantos outros crimes, aí pode ser a ação penal privada. E diz uma coisa, doutor Blatt, no caso do promotor público que subscreve uma denúncia fazendo uma imputação que depois, no curso do processo, ao determinado cidadão, no curso do processo, se descobriu que aquela imputação não é verdadeira. O representante do Ministério Público que subscreveu essa denúncia, ele responde por aquela imputação falsa contra aquele cidadão que acabou até respondendo um processo? Veja, normalmente o promotor, quando ele recebe os autos do inquérito policial, ou até porque o inquérito policial, como o próprio Código de Processo Penal estabelece, é dispensável. Nós podemos ter, na verdade, uma ação penal proposta através de um processo administrativo, através dos autos de uma comissão parlamentar de inquérito, enfim, ou até mesmo uma representação formulada diretamente ao membro do Ministério Público. Ocorre o seguinte: se o promotor de justiça, né, nesse momento, encontrar indícios e propor ação penal e depois verificar-se que aquilo é uma farsa, né, eu já tive um caso especificamente em que verificou-se que a história toda foi montada, arquitetada, visando incriminar uma determinada pessoa. Ao final, pedimos a absolvição daquele indivíduo, daquele sujeito, e requisitamos a instauração de inquérito policial por denunciação caluniosa contra aquele sujeito que forjou todas as provas, né, efetivamente buscando prejudicar aquele que estava sendo processado criminalmente. E óbvio que se o Ministério Público, se o promotor de justiça vier a denunciar alguém, sabendo que essa pessoa é inocente, vai responder civil, criminalmente e administrativamente também. Ninguém está acima da lei. Doutor Blatt, mencionou agora que um exemplo onde o Ministério Público foi induzido a erro por alguém que requereu a instauração de inquérito policial. Qualquer cidadão pode provocar a ação do Ministério Público para fazer alguma investigação de algum crime? Sem dúvida. Nós temos o que nós denominamos de requerimento, né? Ou seja, a pessoa faz um requerimento através do advogado, ou de próprio punho, ou uma função que é fundamental, a principal função do Ministério Público, que eu entendo, que é a seguinte: é o atendimento ao público. Então, se alguém comparece no gabinete do promotor e leva a notícia de um crime, ou de qualquer outra infração, ou de algo que seja de atribuição do Ministério Público, o promotor vai reduzir a termo aquela declaração, ou aquele depoimento, colher elementos, requisitar a instauração de um inquérito policial, ou se esses elementos forem suficientes, ele já pode, inclusive, já propor ação penal imediatamente. Agora, é claro, né, é necessário sempre um pouco de cautela. Normalmente, quando nós recebemos as pessoas com algum tipo de notícia que traduza uma infração penal, é necessário que o promotor tenha a responsabilidade de checar essas informações e não agir de afogadilho, né? Doutor Blatt, nós temos visto na mídia uma série de notícias e reportagens, até às vezes de vazamento, de gravações obtidas em interceptações telefônicas com autorização judicial, que todos sabemos que deveria estar sob segredo naquele processo crime, para ser usada somente naquele processo crime. E vemos muitas vezes até representantes do Ministério Público dando entrevistas à mídia em geral
e falando sobre a responsabilidade penal da pessoa que está sendo ali acusada, às vezes presa preventivamente. E temos visto aí muitas pessoas, muitos cidadãos, sendo condenados, vamos chamar assim, entre aspas, pela mídia, publicamente, antes mesmo de uma decisão judicial. Como é que o doutor vê isso e, especialmente, que posição tem a respeito de um projeto de lei que foi aprovado recentemente pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal? É o projeto de lei 265 de 2007, de autoria do, então, deputado Paulo Maluf, que visa, né, atribuir responsabilidade para integrantes do Ministério Público que, agindo de má-fé, deixa eu ver aqui, ele expressa a sua responsabilidade de quem ajuiza ação civil pública, popular e de improbidade temerária com má-fé, com manifesta intenção de promoção pessoal ou visando perseguição política. Há uma manifestação, inclusive, da associação que representa a classe de Ministério Público, que é contrário ao projeto de lei em si. Por qual razão? O que tem de tão absurdo nesse projeto de lei? Dr. Blat poderia explicar aos nossos internautas? Na verdade, trata-se do projeto de lei que nós batizamos como Lei Maluf, né? E essa Lei Maluf, ela poderia estar historicamente colocada juntamente com outras duas leis que eu conheço, que também foram criadas exatamente para favorecer interesses escusos de algumas pessoas. Por exemplo, não sei se o internauta sabe, ou se já ouviu falar, né, doutor Luiz, na chamada Lei Fleury, que foi uma lei criada na década de 70, durante o regime militar. O Sérgio Paranhos Fleury era um delegado de polícia. Rapidamente vou contar a história, para o internauta entender o porquê dessa história toda. O Sérgio Paranhos Fleury era delegado de polícia, chefe do Esquadrão da Morte, e, de repente, ele foi pego numa situação em que ele foi preso por conta de homicídios praticados naquela época. E existia um dispositivo no Código de Processo Penal que estabelecia que aquele que está preso, preso por conta da prática de homicídio respondia ao processo criminal perante o Tribunal do Júri, preso até o final. E, de repente, Candido Sampaio, que era um deputado federal, à época, em 72, saiu correndo aqui de São Paulo, foi ao Congresso e rapidamente passou uma lei onde fizeram a modificação desse artigo 408, onde figurou o seguinte, que o juiz poderá, né, determinar a prisão da pessoa que pratica os crimes dolosos contra a vida, ou poderá, se a pessoa tiver bons antecedentes, etc., colocá-lo em liberdade, que era exatamente a situação específica do Sérgio Paranhos Fleury. O que aconteceu? A lei entrou em vigor imediatamente, o juiz de Guarulhos acabou fazendo o seguinte, bom, como poderá, né, estabelecer o benefício, né, ou seja, um poder, faculdade, né, dando a faculdade ao juiz, o juiz deixou de conceder o benefício ao Sérgio Paranhos Fleury, e essa lei serviu durante muitos e muitos anos, agora revogada, né, recentemente, mas serviu durante muitos e muitos anos exatamente a interesses de terceiros que exatamente responderam e continuam respondendo em liberdade por crimes dolosos contra a vida extremamente graves. Essa foi uma lei criada nesse mesmo aspecto da Lei Maluf. A outra lei que eu lembro é a Lei Papai Noel, de 24 de dezembro de 2002, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que estabeleceu foro privilegiado por improbidade administrativa dentro do Código de Processo Penal, no artigo 84, e graças a Deus o Supremo Tribunal Federal afastou essa situação. E quando o senhor Paulo Salim Maluf obteve novamente o foro privilegiado como deputado federal, o primeiro movimento que ele fez na Câmara foi exatamente criar esse projeto monstruoso, exatamente buscando a vingança dele pessoal, contra a minha pessoa e a do Dr. Silvio Antônio Marques, que propuseram uma ação civil pública contra ele por um desvio irrisório de quase 800 milhões de dólares na construção da Avenida Água Espraiada. A Avenida Água Espraiada, que pode ser comparada ao túnel do Canal da Mancha, né, e nós perdemos só por 10 centes de dólar o metro construído, né, ou seja, um superfaturamento sem precedentes e com provas extremamente robustas contra esse cidadão. E é óbvio que a classe política de muitos partidos estão se aproveitando dessa situação para buscar, né, exatamente a aprovação da Lei Maluf. Mas eu quero dizer o seguinte, que já existem instrumentos suficientes a ensejar a punição de promotores que venham desviar o seu curso.
né? Tanto na esfera criminal, quanto na esfera civil, quanto na esfera administrativa. Isso, na verdade, é um excesso, exatamente buscando a vingança, buscando amordaçar ou intimidar o trabalho do Ministério Público. Mesmo que seja aprovada essa lei, para mim, tanto faz como tanto fez, porque eu vou continuar a exercer a minha atividade com absoluta responsabilidade, porque a gente não propõe ações civis públicas ou ações penais públicas, né, a bel prazer. Existe toda uma técnica, existe todo um cuidado, inclusive, sobre o aspecto constitucional, para não atingir quem quer que seja. É claro, os excessos devem ser obviamente, objeto de apuração, tanto na corregedoria quanto no aspecto criminal. Vazamento de informações é algo que não se pode conceber nos dias de hoje. E nós temos visto em algumas operações que esses vazamentos, adrede determinados pelos agentes públicos, estão sendo devidamente apurados em todas as esferas, tanto na esfera civil, quanto na esfera criminal, quanto na esfera administrativa. Doutor Blatt, mas ainda falando sobre essa Lei Maluf, ou também chamada Lei da Mordaça, ela visa apenas punir aqueles representantes do Ministério Público, ou seja, aqueles maus representantes, se é que existem, né, de quando eles atuarem ingressando com ação civil pública, ação popular ou de improbidade, de forma temerária, com má fé, com manifesta intenção de promoção pessoal ou visando perseguição política. Isso sendo detectado pelo magistrado, presidente do processo, que vai aplicar essa sanção que tem de pena sobre custas processuais, de multa, e também tem uma pena de detenção, acho que de 6 meses eu não sei exatamente quanto tempo, a 1 ano, alguma coisa assim. Isso não atingiria necessariamente os bons promotores de justiça. Mas isso também não daria não daria uma condição de se ter mais cuidado aqueles membros do Ministério Público, que quando dão entrevista, acabando com a reputação moral de um determinado cidadão, que, como bem disse o Dr. Blatt, pode, no curso do processo, ser depois absolvido, e, aliás, acaba, entendo eu, até causando uma confusão na cabeça da população. Porque no momento em que houve a denúncia, que foi recebida pelo magistrado, que o magistrado eventualmente decretou a prisão preventiva daquele cidadão, toda a mídia divulgou. Aí, de repente, no curso do processo, surgiu alguma prova ali que é muito relevante e que determinou a absolvição daquele cidadão, e, obviamente, não é de interesse para a mídia da mesma divulgação que deu no momento da prisão. E aí, não acha que causa uma confusão na cabeça da população e até parecendo que há um sentimento de impunidade? Puxa, aquela pessoa que foi pega daquele jeito e agora foi absolvida pelo juiz, fica achando até que o Poder Judiciário não funciona. Não há essa situação, doutor Blatt? Eu creio que não. Sobre alguns aspectos, a gente precisa tratar a situação da publicidade, né? Antigamente, os jornalistas se dirigiam aos magistrados, promotores, delegados, enfim, às autoridades, e eles não davam entrevista e aparecia uma fachada, né? Uma fachada imóvel ali, com o símbolo, né? Ou então com os dizeres do poder ou da instituição, e o repórter dizendo barbaridades, né? Confundindo indiciamento com suspeita, com averiguado com acusado, condenado com réu, enfim, uma série de outras bobagens e tolices. Então, a partir da década de 90, o que se verificou foi exatamente essa possibilidade de uma maior transparência. Então, quando o promotor vem à televisão, aos meios de comunicação em geral, e traduz o que efetivamente está sendo feito, deve ser colocado com absoluta tecnicidade, né? Eu não posso chegar num meio de comunicação e simplesmente jogar a reputação alheia no lixo, mas a população tem o direito de saber, em regra geral nós fazemos com relação a ações penais públicas ou investigações que envolvem dinheiro público. Regra geral, nessas circunstâncias, nós explicamos à população, à sociedade como um todo, o trabalho que está sendo desenvolvido e quais serão os próximos passos, obviamente sempre ressalvando a questão do princípio da presunção de inocência. Se o promotor, o delegado, ou até mesmo o juiz de direito, que venha se manifestar de maneira absolutamente equivocada, existem mecanismos hoje suficientes a determinar uma punição desse mal profissional. Agora, o que a gente não pode, em hipótese alguma, é cercear o direito
a população de ter conhecimento de quem está sendo investigado, de quem está sendo processado e de quem foi eventualmente condenado ou absolvido, né? Então, eu defendo a publicidade plena, geral e restrita, desde que não englobe, certamente, interceptações telefônicas, sigilo bancário, sigilo fiscal, ou alguma espécie de segredo de justiça que venha a prejudicar quem quer que seja, ou investigado, ou vítimas. Porém, a sociedade tem o direito de saber o que acontece dentro do sistema judiciário. Porque, senão, daqui a pouco, já falam isso, né, que o sistema judiciário é uma verdadeira caixa preta. E com toda essa publicidade que se dá, então, os maus profissionais que sejam efetivamente punidos. Eu, ao longo do meu exercício como promotor de justiça, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, eu sempre busquei dar as elucidações necessárias a respeito dos casos em que nós estamos atuando, né, de maneira absolutamente responsável e, obviamente, observando que na imprensa, na mídia, se dá o direito que a outra parte também se manifeste. Então, se a gente vai amordaçar o promotor, teria que amordaçar também o advogado, porque em determinadas situações o advogado fala demais e traduz, já aconteceu isso comigo, um determinado caso em sigilo, onde ninguém poderia dizer nada. O sujeito foi indiciado pelo delegado de polícia, o advogado foi à frente das câmeras de televisão, que eram umas 50 câmeras de televisão na época, dizendo: meu cliente é inocente, ele prestou apenas uma declaração ao delegado e nada aconteceu, quando, na verdade, tinha sido indiciado por mais de 30 crimes. Aí, obviamente, esse tipo de mentira não comporta também a atividade profissional. Então, se for calar o promotor, calar o delegado, calar o juiz, também teríamos que calar o advogado. Concordo, Toblat, o direito à informação tem que prevalecer, com toda a responsabilidade, é sem claro. Dúvida, sem dúvida. A respeito desse assunto, o Radar Jurídico captou aqui, produção, item C, um caso muito conhecido e que virou padrão, virou referência em relação a esse tipo de equívoco. É o caso Escola Base, parte 2. Por gentileza, produção Radar Jurídico. Só a partir do dia 5 de abril o caso começou a virar. Chimaga, Cida e Paula, que até então haviam fugido das câmeras, ganharam espaço para se defender. Nós queremos saber a verdade. E a verdade vai vir à tona. Não foi a gente da escola, nem a escola, nem dentro nem fora da escola, com o nosso pessoal lá. Edélcio foi afastado do caso. Em seu lugar, assumiu Gerson de Carvalho. A fonte oficial mudou, mas a imprensa resolveu mentir sozinha. Foi a partir de um telefonema anônimo que a polícia chegou até a casa do norte-americano Richard Harold Pessini, que mora a pouco mais de 1.000 metros da Escola Infantil Base, no bairro da Aclimação, zona sul de São Paulo. Ele foi preso ontem à tarde e dentro de casa, a polícia encontrou num pequeno estúdio fotográfico preservativos, fitas de vídeo e muitas fotos de adultos e crianças nuas e de calção, com idades entre 7 e 10 anos. Pelo menos nas fotos apreendidas, nenhuma criança com a idade dos alunos da escola base. Eu não conheço ninguém da escola base, eles nunca passaram na minha casa, não tem nenhuma foto aqui de crianças de 4 anos. Gerson acionou a imprensa, dessa vez para desmentir a relação entre os dois casos. No final de junho, a convocou novamente para comunicar o arquivamento do inquérito. Eu não ousaria dizer que não houve crime, mas se houve, esse crime ocorreu em outro local e tendo outros protagonistas. O caso agora está nas mãos da Justiça. Os promotores têm 15 dias para tomar uma decisão. A batalha judicial está longe de se encerrar.
escola base virou referência de um erro, de uma precipitação de autoridades policiais. Quem acabou depois acertando o caso foi o ilustre delegado, o Dr. Gerson Carvalho, a quem eu quero aqui prestar minhas homenagens e deixar um grande abraço. Dr. Blatt, eu gostaria que falasse sobre esse caso da escola base, mas depois dos nossos comerciais. Dr. Blatt, no caso da escola base, o delegado que antecedeu o Dr. Gerson Carvalho afirmou perante toda a mídia sobre a responsabilidade, sobre a culpa daqueles diretores da escola base, imputando, sem sombra de dúvida, a responsabilidade penal sobre aquela acusação que pairava sobre eles e que depois se descobriu que estava equivocado. Esse excesso pode ser evitado com essa Lei da Mordaça, com esse projeto de lei chamado Lei da Mordaça, que o doutor aqui chamou de Lei Maluf? Eu não acredito que os excessos venham a ser coibidos com essa lei criada, elaborada por alguém que tem um espírito de vingança, né, como o Maluf, Paulo Salim Maluf, que inclusive é réu em processo crime, em processo civil, por ato de improbidade administrativa também, até porque o mal profissional, infelizmente, com ou sem lei, né, certamente vai produzir os efeitos indesejáveis a quem quer que seja. Agora, é importante dizer o seguinte, que do caso da escola base até hoje, a imprensa amadureceu muito, o próprio sistema da Polícia Judiciária amadureceu demais, o Ministério Público, enfim, o Poder Judiciário, a OAB, todos. Então, certamente, aquele erro que aconteceu na década de 90, certamente, dificilmente se repetiria nos tempos atuais. Até porque, além desse caso, eu queria reportar também aos internautas, depois pesquisarem no Google, o caso do Bar Bodega, né, onde também houve um erro judiciário, um erro na apuração policial extremamente importante e que acabou aí levando aí a um excesso por parte da polícia. Agora, se o promotor, se o juiz, se o delegado praticarem excesso, eu acho que os elementos já existem para uma punição efetiva, para que essas pessoas venham a ser responsabilizadas. Então, a imprensa tem que ser extremamente responsável de checar as informações, né, de verificar. O jornalismo investigativo é essencial, né, a determinar grandes casos que nós atuamos, mas é importante que as pessoas tenham, no meio da mídia, tenham consciência de que, efetivamente, aquela notícia dada por um delegado, por um promotor, ou por quem quer que seja, merece
obviamente, toda a checagem para que não haja qualquer tipo de incorreção ou injustiça, como foi nesse caso, que foi um absurdo. Me lembra até os irmãos Naves, né? Quando, na verdade, naquela época, nós tínhamos a rainha das provas, a Regina Probarum, que era a confissão, né? Os dois irmãos na cidade de Araguari, que, sob tortura, confessaram um crime de homicídio que não aconteceu. Então, os erros acontecem, os erros judiciais, os erros da polícia, os erros do Ministério Público, os erros da advocacia, os erros do profissional, de qualquer área, pode acontecer, mas, obviamente, que já existem instrumentos suficientes a ensejar a punição. O que não pode é que essa lei Maluf visa, na verdade, inibir, coibir, porque trata, o que é má-fé? O que é interesse pessoal do promotor que vai buscar aí a promoção pessoal ou perseguição política? São termos absolutamente desprovidos de técnica jurídica e que podem levar, efetivamente, a um excesso e uma injustiça com relação ao promotor ou à autoridade que esteja à frente de uma ação civil pública. Humano és, perseverare és diabólico. Mas, doutor Blatt, temos aqui perguntas dos nossos internautas, não dará tempo de fazer todas, mas gostaria que se pudesse responder algumas. Temos aqui o Fernando de Belo Horizonte, ele diz o seguinte: eu vi hoje na TV que Oscar Maroni foi preso novamente, o que o promotor tem a falar sobre esse caso dele? Bom, o Oscar Maroni Filho responde a um processo crime de extrema gravidade, formação de quadrilha, exploração de casas de prostituição, favorecimento da prostituição e tráfico interno de pessoas. E, ao longo desse processo, foi ouvida uma testemunha do juízo, e essa pessoa, após prestar os seus esclarecimentos à Justiça, ontem e na data de hoje, acabou sendo ameaçada, coagida por Oscar Maroni Filho, que resultou na sua prisão em flagrante pelo crime de coação no curso do processo. Isso está sendo apurado em sede de inquérito policial, será distribuído livremente entre os promotores lá da Barra Funda, do Fórum Criminal aqui da capital de São Paulo, e certamente será objeto de apreciação por um juiz de direito. Eu, obviamente, a respeito desse assunto, eu acho que Oscar Maroni Filho, pelo menos no nosso processo, tem se comportado de maneira absolutamente incoerente, tem, obviamente, revelado aí que pretende estar acima da lei e, obviamente, nesse episódio, ele acabou sendo preso em flagrante e vamos aguardar aí o resultado das apurações. Na verdade, né, quem vai decidir se há responsabilidade penal ou não desse cidadão vai ser o Poder Judiciário numa sentença que a gente chama de transitada em julgado, ou seja, se dessa sentença absolutória ou condenatória, quando ela não houver mais recurso. Não é isso, doutor Blatt? Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui de outro internauta. É o Carlos Almeida. Ele pergunta como que é a vida de um promotor. Acho que ele quer se referir a se um promotor precisa usar guarda-costas, se precisa manter sob sigilo o seu endereço, se precisa ter segurança com seus familiares. Creio que é isso. Como é que é a vida de um promotor, doutor Blatt? A vida de um promotor, obviamente, ela deve estar cercada de muitos cuidados, né? Exemplo do que é um delegado de polícia, um juiz de direito, até mesmo um advogado que venha militar na esfera criminal, né? Porque nós corremos alguns riscos. E, obviamente, que nós tomamos todos os cuidados necessários, mas nada que possa vir a justificar uma escolta ou alguma coisa nesse sentido, né? Um carro blindado, o porte de arma de fogo, entre outras medidas que nós tomamos, obviamente, visando a nossa segurança e a da nossa família. Mas é importante que se diga, inclusive uma frase que o doutor Marrei sempre usava, nosso ex-procurador-geral de Justiça, que o promotor de justiça não deve exercer a sua atividade, a sua atribuição, embaixo de uma cama. A gente não pode se acovardar mediante a possibilidade de retaliações de toda a ordem. Então, a vida do promotor, eu sempre digo que o promotor é o cidadão profissional, ou profissional cidadão. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, não temos tempo de passar todos os e-mails, mas gostaria aqui só de passar o último aqui, o doutor Cláudio Ricardo Amaral. Ele dá uma mensagem que é o seguinte: gostaria de parabenizar o ilustre convidado, doutor José Carlos Blatt, pois eu considero o melhor promotor de São Paulo e, por que não, o melhor do Brasil. Doutor Blatt, eu gostaria de aproveitar para que deixasse aqui, nos seus últimos minutos, as suas considerações finais sobre a nossa entrevista e, já aproveitando, agradecendo aqui pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, enfim, o elogio feito. Na verdade, eu só exerço a minha atribuição
sem qualquer tipo de esforço. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho, o nosso papel diariamente, exatamente na defesa dos interesses da sociedade, né? Então, eu agradeço ao doutor Luiz, que eu já conheço de longa data, um excelente profissional, um excelente advogado, e também tem se mostrado um excelente apresentador aqui nesse programa, e agradecer a todos os internautas, a produção do programa, e me coloco à disposição de todos vocês, e eu tenho, inclusive, gostaria de passar a todos aqui, nós estamos realizando agora no mês de agosto e no mês de setembro a jornada de Direito Penal e Processo Penal para estudantes de Direito. Queria deixar aqui meu site, onde estão lá todos os dados para inscrição nesse curso que se dará aqui em São Paulo, que é o www.promotorblat.com.br. E nesse site, doutor Luiz, nós temos lá alguns vídeos, algumas palestras que a gente tem proferido, né, material didático a respeito de algumas leis, lei de lavagem de capitais, crime organizado, lei Maria da Penha e tantos outros, inclusive um júri simulado que nós fizemos em parceria com a Universidade Paulista, que estará à disposição de todos vocês, e lá as pessoas que quiserem entrar em contato, seja na área acadêmica ou para traduzir algum tipo de denúncia, é só entrar lá no nosso site, www.promotorblat.com.br, e no ícone Fale Conosco, mandar um e-mail para a gente, que vai ser um prazer em atendê-los, e é uma honra estar aqui ao seu lado nesse programa tão bacana. Doutor José Carlos Blatt, a honra foi toda nossa. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E estamos aqui de portas abertas para outras oportunidades, outras entrevistas que puder nos dar a honra de nos conceder. Gostaria também de agradecer aqui a presença da senhora Gisele Carvalho, que está aqui presente em nosso estúdio. Muito obrigado. E agradecer aos internautas pela audiência desta noite e dizer que na próxima quarta-feira, às 22 horas, estaremos aqui pela Just TV com mais um Jurídico News. Fiquem com o encerramento a música de Araceli Fernandes, de título Mordaça. Boa noite. Você pergunta, eu te respondo em silêncio, que nada tenho a dizer. Você insiste, eu desisto de tentar te convencer. Não levante hipóteses, por mais que pareçam ser. Eu calo, fico mudo, é por falta de assunto do que eu quero esquecer. Penso que eu não sinto, é que há muito tempo eu me isolei. Não quero sangrar exposto, é que o sangue é de extremo mau gosto. Quem se quer o bem, talvez um dia eu mude. Se tudo mudar pra mim, se nada mudar eu mudo pra mais dentro de mim. Pois lá é um lugar seguro, meu universo, meu mundo, onde eu me sinto bem. A portas fechadas
segredos a quem merecer. A quem merecer. Não pense que eu não sinto, é que há muito tempo eu me isolei. Não quero sangrar exposto, é que o sangue é de extremo mau gosto a quem te quero bem. Talvez um dia eu mude, e mudo se tudo mudar pra mim. Se nada mudar eu mudo pra mais dentro de mim.